Vamos lá. Pega a sua Bíblia. Abre até Mateus 26. Vamos estar com a sua Bíblia? Mateus 26. 26. A 26ª capítulo de Mateus. Você está vendo? Até você me atrapalha com esse negócio de... Versículo, começando no versículo 27. Não, desculpa. 31. Verso 31. Porque nós temos passagem de Marcos. Lembra que ontem à noite nós lemos duas passagens da mesma história. Daí nós marcamos as similaridades. E nós vamos fazer a mesma coisa hoje pela manhã. Tá certo? Então, Mateus 26. Vamos começar em verso 31. Mateus 26. Começando em verso 31. E lendo até verso... Eu acho que é 40... Peraí, calma. Isso, 41. 31 até 41. 31 até 41. Todo mundo está aí? Amém? Socorro, misericórdia. Tá bom, vamos lá. 31. Eu vou ler um verso, vocês lembram do nosso costume, tá bom? Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois da minha está, irei adianta de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus correndo a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levantou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Indo um pouco mais para diante, protestou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não será como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou doido, e disse a Pedro: então nem a hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora. Parou. Até 41. Agora vamos até Marcos capítulo 14. Não tem Marcos capítulo 14. Agora guarde seu lugar em Mateus. Não perdi o lugar em Mateus. Mas Marcos capítulo 14. Presta atenção na leitura, porque vocês vão me ajudar a identificar coisas similares entre as duas histórias, tá bom? Marcos 14, começando no verso 27. Marcos 14, verso 27. E nós vamos ler até aqui, até verso 38. 27 até 38. Agora, essa vez eu vou começar com o verso 27. Daí Mari vai ser 28. E cada um lendo o próximo verso na seguida. Até Alan, daí pulo para Janiele. Vamos voltar assim. Entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Certo? Não. Porque não, a última vez vocês estavam lendo mais ou menos aqui, não foi? Então eu vou ser 27, daí João 28. Daí vamos descer e subir, tá bom? Pode ser assim? Dessa vez vamos envolver mais pessoas e não vai ter nenhum problema de 2 pessoas lendo mesmo hora e tudo isso. Capítulo 14, Marcos 14, começando no verso 27. Marcos 14, verso 27. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas
Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse o homem. Peraí, está onde? É Mateus ou Marcos? Marcos 14. Pula, 32. Pula para lá, Marcos 14, 32. Não, calma. Deixa ele chegar lá. Mas daquele dia, Marcos 14, 32. Tá certo? Tá bom. e foram Isso. a um lugar chamado Getsemane. e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu oro. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomando de pavor e da angústia. E disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E Pedro indo um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E dizia, voltando aos seus domingos, e disse a Pedro, se não tu dormes, não pudeste vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai para que não tenhas inclinação. O Espírito, na verdade, está pronto. Agora, vocês acabaram de ler 2 histórias, como ontem à noite, 2 livros do Evangelho diferentes, 2 autores diferentes, distintos. Mateus, que era Levi, e qual era o trabalho de Levi? Qual foi a profissão dele? Alguém lembra qual foi a profissão de Mateus, de Levi? Pode ser que isso vai sair em alguma gincana, Era publicano. Agora, o que é publicano? Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Foi ele que cobrava imposto de renda. Mateus, Levi, o publicano, era apóstolo de Jesus Cristo, que escreveu o livro de Mateus. Marcos, qual era o outro nome de Marcos? Falamos ontem à noite. João Marcos. João Marcos era filiado com Pedro. E provavelmente escreveu seu livro sentado conversando com Pedro. Porque Marcos não conheceu diretamente Jesus. Enquanto Jesus estava andando na terra, Marcos provavelmente era uma criança. Talvez um adolescente, jovem como vocês. Daí cresceu um pouco. Quando Paulo foi no ministério dele, João Marcos já era um pouco mais velho. Jovem ainda, mas um pouco mais velho. Então João Marcos, pode ser que João Marcos não conheceu Jesus Cristo diretamente, mas através de Pedro. Agora pode ser, quem sabe? Quem sabe que João Marcos não era aquela criança que trouxe o lanchezinho para Jesus Cristo? Jesus não falou o nome do menino. Mas pode ser que foi João Marcos, imagina. Fosse João Marcos chegando, estava conversando hoje pela manhã. Pastor James, vocês conhecem Pastor James? Não conhece Pastor James? A maioria conhece Pastor James. Pastor James me conheceu quando eu estava com meus 8 anos. Primeira vez que nós encontramos, estava com meus 8 anos. No seminário, meu pai estava estudando. No seminário, Pastor James estava ensinando meu pai, porque a esposa de Pastor James estava sendo de homem Pedro, não é? E aqui, mais uma vez, nós temos um acontecimento, uma história, onde Pedro teve dificuldade com essa ideia de Jesus Cristo ser seu Senhor. Tem vários aspectos dessa ideia. Porque para Jesus Cristo ser meu Senhor, isso quer dizer que Ele é o Senhor de toda a minha vida. Não apenas uma parte. Dizer que Jesus é meu Senhor quando estou na igreja, todo mundo pode falar isso, isso aqui é fácil. Quando estou na igreja, está todo mundo lá, louvando a Deus, está tudo certo, está tudo andando bem. É quando você passa por dificuldade que vê se realmente Jesus é seu Senhor. Entendeu? Agora eu vou fazer uma leve repreensão hoje pela manhã.
Eu espero que vocês me entendem bem. Mas alguns de vocês demonstraram com suas atitudes sobre Jesus sendo seu Senhor hoje pela manhã. O horário para acordar, para chegar no café, é certo horário, não é? Quando chegou e no início do culto foi um pouco difícil, porque você estava deixando sua atitude mudar a sua participação e atitude no culto. Jesus Cristo é o Senhor de toda a minha vida. Não apenas quando eu estou sentindo bem. Não apenas quando eu estou descansado. Não apenas quando eu estou sendo elogiado. Ele é meu Senhor em todos os momentos da minha vida. Aqui nesta história, vocês me ajudem aqui, por favor. Quais são as similaridades entre as duas histórias? Uma de cada vez. Levanta a mão, eu chamo você, tá bom? Certo? Rodrigo. O verso 30 de Marcos e o verso 34 de Mateus são quase exatamente iguais. Certo, diz o quê? Ele fala, e lhe disse Jesus, é verdade contigo, que hoje, nessa noite, antes que o galo cante duas vezes me negará. Então Jesus Cristo estava até profetizando, você vai me negar 3 vezes esta noite, não é? Você vai me negar 3 vezes esta noite, certo? Muito bem. Que mais? Levanta a mão, eu chamo você. Para não ficar fora de ordem, todo mundo gritando tudo isso, tá bom? Mari? É a mesma história. Mesma história, certo? É a mesma história. Em todos os aspectos, tá bom? Lael, você estava já com... Tá? Que diz o quê? Mas depois da minha ressurreição, ele é diante de vós para Galileia. É certo. Ele já estava prometendo que depois da ressurreição ele ia encontrar com eles lá na Galileia. Galileia era importante para eles porque era o lar, era o lugar onde eles moraram. Então eles conheceram muito bem Galileia, esta Galileia. Então, ele vai encontrar com a gente lá, em Galileia. Certo, Janiele? O lugar onde estava era Getsemane, não foi? Em realidade, ele não estava somente em Getsemane. Quando nós começamos a história, eles acabaram de sair do cenáculo, aquele lugar onde eles fizeram a ceia. Jesus Cristo tinha acabado de fazer a ceia com seus apóstolos. Marcos diz no verso antes, Mateus também no verso antes, que eles saíram para cantar um hino no Monte das Oliveiras. Certo? Então no caminho andando, eles estavam conversando. E Jesus estava conversando sobre a sua vida, o que iria acontecer e tudo mais. Daí eles chegaram a Getsemane, onde Jesus começou a orar. E ele pegou Pedro, João e Tiago e disse, vem comigo, vem orar comigo, não foi? Era como ontem à noite, tem algumas pessoas, eu vou correr com o pastor amanhã de manhã, 5:30, pastor. Aí 5:30, cadê o povo? Eu esperei até 6 horas. Juliano estava na cozinha. Ele disse, é só tu, hein? Sim. Tá bom, vou sair correr. Se alguém está perguntando, pode falar. Eu estou lá correndo. Não foi isso que eu falei? Daí eu fui. E voltei. Eu disse, João, Tiago, Pedro, vem comigo, vamos orar. Vamos orar. A coisa não deu muito bem certo, não. Agora eu não estou repreendendo sobre a corrida, porque essa não é exigência. Essa que eu faço por mim, tá certo? Mas veja como às vezes a gente fala e não conseguimos fazer. Não é? Então não conseguimos fazer. Outras similaridades na história. Outras coisas. 38 de Marcos. Certo? E o verso 41 de Mateus. Que diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, a carne é fraca. Oh, a carne é fraca, rapaz. Nós, às vezes, lembra ontem à noite eu falei que para ser um bom discípulo você tem que ter aquele desejo realmente de seguir Jesus. Não foi isso a primeira coisa que nós falamos? O desejo de fazer o bem, isso vem de Deus. Mas às vezes, o conseguir
conseguir não está tão fácil, não é? O conseguir exige certa disciplina na nossa vida. Exige certa força em nossa vida. Que às vezes é difícil encontrar. Mais uma coisa que vocês anotaram, que vocês notaram ali nos versos. Mais uma coisa. No versículo 34 Certo? de Marcos e cadê o 37? Que é uma parte que eu acho muito interessante quando fala assim. Ele disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Por quê? Só esse versículo aqui já dá uma pregação inteira. Pode ser. Porque mostra como Cristo era muito parecido com a gente. É. A tristeza, a angústia e a necessidade de proximidade de pessoas Sim. que ele se sentia amado e querido. E também ele sentiu a fraqueza da carne também. Jesus, nós temos que entender, Jesus é divino, ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é humano, 100% das duas coisas, 100% Deus e 100% homem. Você não pode separar essas duas coisas de Jesus Cristo. Então mesmo que ele sabia, mesmo que Jesus planejava, mesmo que Jesus pretendia morrer na cruz por nossos pecados, mesmo assim ele sentiu a fraqueza, ele sentiu a angústia, ele começou a sentir a angústia do seu pecado quando estava no jardim para orar. Sabia disto? Já sentiu a angústia do peso do nosso pecado, ele já sentiu lá no jardim. Imagina. Mas tem mais uma coisa que ninguém falou ainda. E isso é o foco da nossa história. Porque eu achei interessante porque esses dois. A gente até estava estudando, quarta-feira a gente tem estudo da Bíblia. Uhum. E a gente estuda alicerces firmes com eles. E quando a gente estava falando sobre os discípulos, a gente sempre vê Jesus citar alguns. E por que neste momento mais difícil? Por que esses dois? Por quê? É o que a gente sempre se pergunta, por que os dois só? Porque parece muito com a gente, parece. Às vezes são aquelas personagens que são mais impulsivas. Aquelas personagens que são mais abertas, que tem aquela personalidade que mais chama... A pessoa quieta, muitas vezes, você não... Parece que João deveria ter sido uma personalidade muito mais quieta, muito mais recuada, certo? Aquela personalidade que não estava tentando tomar frente, como Vitor. Não... A gente chegou a algumas conclusões, pastor. A gente botou que seria João porque fechou os canos sagrados, porque seria Pedro, porque Pedro seria quem levar a palavra de Deus aos gentios. Eu não sei. Então apareceu várias Eu não ideias. sei, eu não posso dizer. A única coisa que eu sei é que Pedro parece muito como a gente. Aquele apóstolo Pedro, ele lutava. Ele dava um trabalho? Ele teve dificuldade, dava trabalho para Jesus. Mas também, às vezes são aquelas pessoas que Deus consegue usar mais. Porque eles aprendem grandes lições. E essas lições ficam na vida toda. E Pedro aprendeu uma lição. E qual foi a lição? Olha comigo, por favor. Olha comigo. Em Mateus 26. Certo? Mateus 26. Olha comigo. Em verso 33. Em verso 33, o que foi que Pedro disse? Ele diz o quê? Jesus tinha acabado de falar para todos os apóstolos que esta noite, hoje mesmo, antes que termine esta noite, eu garanto que cada um de vós vão fugir de mim. Vão me deixar para trás. Vocês vão ficar envergonhados de fazer parte da minha turma. E vocês vão fugir. E Pedro disse, todos podem. Eu não. Pode garantir. Qualquer desses fracassos podem fugir. Mas eu não vou. Agora isso é ousadia, né? Levando-se em conta que é Deus que está falando com ele. Nós às vezes... Teoricamente isso é rebeldia, né?
eu não vou dizer que é rebeldia aberta, eu diria que é uma certa autoconfiança. É autoconfiança. E o servo tem que lembrar, ele repreendeu Pedro. Daí o que foi que Pedro falou? Vai até 35. Agora, porque em 33 ou 34, Jesus disse, nesta mesma... Porque, agora veja o que aconteceu. Jesus primeiro falou para a turma toda, não foi? Falou para a turma toda. Ele disse, todos vós vão se envergonhar, vão tropeçar. Pedro disse, pá, não eu. Agora Jesus Cristo olhou para ele e disse, meu filho, teria sido melhor para você não ter falado isso, porque especificamente você, bichinho, é tu que vai me negar 3 vezes hoje à noite. Tu apontou o dedo na cara dele. Tu. Agora você fica em pé, autoconfiante desse jeito, se prepare. Se prepare. Já disse, você vai me negar 3 vezes. Hoje à noite. Hoje à noite. E Pedro falou o quê? Ainda que seja mistério morrer. Ainda que eu morro. Nunca te negarei. Podem me matar, ele disse. Eles podem tentar me matar, mas eu não vou negar o Senhor. Teria sido muito melhor. Teria sido muito melhor para ele ficar caladinho. Tá certo, o senhor tá certo. Pode ser que não concordou com Jesus, mas pode dizer, tá certo. Agora eu vou me calar, porque eu sei que se eu falar mais, vai. Daí, agora, Jesus respondeu a ele depois daquela declaração? Ou não? O mestre ficou caladinho. Porque o mestre sabia o que iria acontecer. Daí levou todo mundo para Getsemane, não foi? Daí chamou João, Tiago e Pedro. Vamos, Pedrinho. Vamos lá comigo, vamos orar. Chegou lá angustiado. Jesus lá, com aquele peso do pecado em cima dele, orando a Deus Pai. E Pedro, João e Tiago estavam fazendo o quê? Dormir. Nem conseguiram ficar acordados 1 hora com Jesus Cristo. E Jesus Cristo chegou. Ele disse. Ele falou com quem? Jesus, quando ele chegou depois de oração um pouco. Falou com quem? Pedro. Com quem? Pedro. Olha, é interessante. Das 2 histórias, ele chamou a atenção de quem? Pedro. Quantos estavam dormindo? Os 3. Mas ele chamou a atenção de quem? Por quê? É porque o Pedro tinha acabado de dizer que ele podia morrer. Pedro disse, eu vou morrer, mas eu não vou negar. E ele nem podia ficar acordado 1 hora a orar com Jesus Cristo. Não foi? Então ele pegou assim, Pedrinho. Não pudesse orar 1 hora. Você não queria orar 1 hora? Não queria ficar acordado? Você acabou de me falar que todos podem fugir, todos envergonhar, mas eu não vou negar. Daí, quando eu corrigi, quando eu repreendi, você disse, mas eu posso morrer e eu não vou negar. E Jesus disse, meu filho, vai ser muito difícil você morrer por mim se você não pode orar comigo por 1 hora. Nem pode ficar acordado. Agora, para ser um discípulo de Jesus Cristo, para ter Jesus como Senhor, nós temos que eliminar da nossa vida a autoconfiança. Sabe o que acontece? Somos elogiados, estamos andando bem, estamos fiéis na igreja, nós achamos que conhecemos a Bíblia, vitórias em nossa vida espiritualmente e cresçamos, e nós começamos a criar um pouco de autoconfiança na vida espiritual. A gente acha que estamos bem, e neste momento nós estamos prontos para a falência, porque achamos que estamos bem. Agora é interessante, o mestre conhece cada um dos seus discípulos, dos seus servos, ele conhece bem, intimamente ele conhece os limites. Ou sim, se eu parava aqui hoje, eu sentava lá de Adriana,
João sentava aqui conosco, conversando. Adriana, me diga os pontos fortes de cada um desses jovens. Garanto que ela podia falar. Que algum tem muito conhecimento da Bíblia, outro tem muita vontade de servir, tem outro que faz isso, aquilo. Ela podia falar de todos os seus pontos fortes. Por quê? Porque ela está trabalhando, João está trabalhando com vocês um bom tempo, não é? Um bom tempo. Deve ser, me diga os pontos fracos deles. Pontos fracos. Rapaz, ela ia começar. Ai, pastor. Tem quantas horas, pastor? E ela podia começar a contar. Agora, com todo amor, ela faria isso. Porque ela sabe, ela ama vocês. Se não amasse, não iria estar trabalhando com vocês. Alguém aqui duvida o amor de Adriana para vocês? Alguém duvida do amor que ela tem para vocês? Duvidam. Rapaz, vocês duvidam que a Adriana ama vocês? Eu vou levantar a mão pra ele. A gente vai ter que... Tomou café Hoje à tarde nós vamos ter um conselho sobre o que significa amor, tá certo? Não, estou brincando. Mas a pessoa na liderança conhece intimamente o povo com que trabalha. Jesus Cristo, quando ele falou para os seus apóstolos, esta noite todos vão envergonhar de mim. Ele não estava repreendendo os discípulos. Ele não estava tentando corrigir os discípulos. Ele estava tentando preparar eles. Ele estava mostrando, eu conheço vocês, eu amo vocês, mas eu quero avisar vocês que vocês vão passar por um momento muito difícil. E vocês vão ser provados. Infelizmente, vocês vão cair. Ele falou isso para preparar. Tentar evitar maiores dificuldades na sua vida. Foi só isso que Jesus falou. Ele conheceu intimamente seus apóstolos. E daí Pedro, com toda aquela ousadia, confiança, não vou fazer não. Nós temos uma dificuldade, e aquela dificuldade é chamada autoconfiança. Nós achamos muitas vezes que nós vamos conseguir. Mas sozinhos nós não conseguimos. Sem o poder do Mestre, sem a presença do Mestre, sem andar diariamente, constantemente com o Mestre, nós não vamos conseguir. Todo mundo vai até Lucas 17, por favor. Lucas 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Chegou lá? Lucas 17? Chegou lá? Amém? Misericórdia? Ainda, Rodrigo? Esse povo está muito confuso, então. Você perdeu Lucas aí na sua Bíblia, foi? Lucas 17. Quer dizer, na Bíblia de Vanessa? Certo? Agora, verso 10. Certo? Verso 10. Verso 10. Todo mundo aí? Verso 10? Sim. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. Ok? Somos servos inúteis. Já disse, quando vocês têm feito tudo que era para ser feito, digo que servos inúteis. Nós fazemos coisas, às vezes nós queremos elogios. Nós só fazemos porque é que você fez bem, você fez bem, você fez bem, você fez bem. Mas em realidade Jesus disse, quando você tem feito tudo que deveria ter feito, diga, sou servo inútil. Eu apenas fiz o que eu deveria ter feito. Só apenas isso. Eu fiz meu dever. Só isso. Só isso. O Mestre nos conhece intimamente e nós não precisamos ter autoconfiança que nós podemos fazer de tudo. Porque o poder deve vir dele. Tem que vir dele. Não é isso? Não é isso? Agora,
quero que vocês vejam outra coisa rapidinho. Quando você vai para Mateus, volta para Mateus 26, certo? Mateus 26. Volta para Mateus 26, certo? Mateus 26. Agora, em Mateus 26, nós já falamos que foram a Getsemane era para orar, não foi? Não foi? Lá em Mateus 26, quando foi orar, Pedro podia ficar acordado nem uma hora, não foi isso? Isso. E ele tinha falado para Jesus, eu vou morrer para você, mas nem podia viver para ele, não foi? Ele disse, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vai até Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. Romanos 12. Atos e o jeito. Romanos 12. Romanos 12, versos 1 e 2. Ele não está carregado já? Tá? Romanos 12, 1 e 2. Chegou? Chegou. Certo. Rogo-vos. Dá um minuto para ele pegar o microfone e a gente resolve, tá certo? Não, olha gente, melhor atitude não há hype, certo? Melhor atitude é a gente esperar e confiar em Deus, tá certo? Beijo. Essas são que eu digo? Uma coisa. Quando Satanás, ontem à noite, começou, não foi? O que foi que nós fizemos? Oramos. E o que foi que Deus fez? Resolveu o problema. Nós não precisamos, quando Satanás está trabalhando, a gente fica calmo, a gente confia em Deus, a gente ore, deixa Deus resolver. Não é? Está notando? É quietinho, não é? Deus é capaz de trabalhar por nós? Cabe a gente fazer o quê? Confiar e obedecer. Muitas vezes a gente confia, mas não obedece. Quando realmente confiamos, a gente obedece. O mandamento do Senhor é que nós agimos pelo fruto do Espírito, não é? E não pela obra da carne. Coisa mais difícil para nós às vezes. Mas é necessário. A autoconfiança de Pedro era o quê? Eu nunca vou negar. Mas nem por uma hora podia orar com Jesus Cristo, não foi? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes de ler verso 2, queria ler verso 1 e parar um segundo. Jesus está pedindo, exigindo, chamando a gente morrer por ele? Não. Pedro falou, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, não é? Jesus diz que ele quer um sacrifício
de que tipo? Vivo. Vivo. E agradável. Primeiro, sacrifício vivo. O sacrifício vivo significa que alguém totalmente entregue. Não alguém que está pronto a morrer por Cristo, alguém que está pronto para viver para Cristo. Pedro não podia viver para Cristo. Jesus disse, eu não quero que você morra por mim, eu quero que você vive por mim. Se Pedro estivesse pronto para viver para Cristo, morrer para Cristo iria ser fácil. Porque a atitude do coração estava correta. O problema é que nós queremos fazer as grandes coisas para Deus, mas nós não estamos prontos para fazer as pequenas coisas para Deus. As pequenas coisas são o quê? Atitude correta. Obediência simples. Quando mãe e pai dizem fazer, faz. Quando a autoridade diz faça, você faz. É a atitude correta, simples, pequena. Jesus falou para seus discípulos, você quer ter responsabilidade para as coisas grandes? Faz as coisas simples. Não peça para ser responsável para uma coisa grande, você não pode fazer a coisa simples. Para ter Jesus como Senhor, nós devemos deixar a autoconfiança para trás, obedecer a Jesus completamente nas coisas mais simples que Ele está nos chamando a fazer. Nossas atitudes têm que mudar. Nossos comportamentos têm que mudar. Nós devemos ser servos, filhos, ovelhas. Nota os termos que Jesus usa para falar de nós. Servos, filhos, ovelhas, discípulos. Ele está falando de termos de submissão, termos de aprendizagem, termos de dependência. E a razão se acha em verso 41. Qual é a razão? Que Jesus fala em termos de dependência, de aprendizagem, de submissão. Vigiar e orar é o que devemos fazer para ajudar a gente a confiar, depender, submeter. Mas qual é a razão que precisamos disto? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito é pronto, mas a carne é fraca. Todos nós sentimos cansaço. Todos nós sentimos estressados. Todos nós sentimos angustiados. Todos nós sentimos maltratados às vezes. Todos nós sentimos pressionados, atarifados. E é interessante quantas vezes o cristão não consegue fazer as coisas mais simples da vida espiritual, mas quer ser chamado para fazer as coisas grandes. Pedro disse, eu não vou negar. Pedro disse, eu vou morrer. Jesus mostrou para ele, Pedro, meu filho, você nem podia orar 1 hora comigo? E você acha que vai ser pronto para morrer por mim? Seu espírito é pronto. Você tem um bom desejo, meu filho. Agradeço que você tem esse desejo. Mas corrige no seu coração as coisas, as atitudes, os comportamentos que precisam mudar. Você precisa ser dependente. Você precisa ser submisso. Você precisa confiar. Você precisa aprender. E daí você vai ser pronto para fazer as coisas grandes. Sabe quando Pedro começou a realmente fazer coisas grandes para Jesus Cristo? Depois que Jesus morreu e ressuscitou e passou 40 dias orando, e o dia de Pentecostes chegou. E ainda Pedro não terminou a fazer erros. Porque Paulo diz que houve uma certa vez que Pedro foi levado pelos judeus a desprezar os gentios. Depois que Pedro já tinha feito grandes coisas para Deus. Nunca esquece, jovens.
Jesus Cristo está ali para nós, querendo nos fortalecer, nos avisando das coisas que nós, os lugares e os momentos que nós podemos cair. Nunca devemos sentir que nós não precisamos dele. Nunca devemos sentir essa razão que cada dia, queira ou não, tempo ou não, cada dia nós precisamos passar um tempo na leitura da palavra de Deus, nos alimentando da força que Jesus Cristo quer nos dar. Cada dia nós devemos orar, praticar as partes mais simples da vida cristã. Cada semana nós devemos estar querendo estar com nossos irmãos na igreja, alimentando daquela força, daquela energia que Jesus Cristo quer nos dar. Cada dia, cada manhã, nós precisamos relembrar que mesmo que nós tenhamos feito tudo que devemos fazer, somos servos inúteis, porque apenas fizemos o nosso dever. Nós precisamos lembrar cada dia que nossas atitudes são fruto do nosso andar com Jesus Cristo. E devemos controlar essa carne, submeter essa carne, porque é fraca. Porque o Espírito tem vontade, mas a carne é fraca.